Cumprimento a igreja do Pastor Jesus, amém, irmãos? Que festa maravilhosa para o reino de Deus, isso é maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite abençoada, para nós adorarmos a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite. Fico contente com os irmãos que estão aqui, né? Compartilhando conosco hoje aí, o irmão Edinho, meus irmãos estão chegando hoje aí, estão aí cooperando conosco, né? Como o pastor sempre fala, visita no hospital, né, pastor? Mas estão aí conosco aí para adorar, para a gente servir ao Senhor juntos, né, irmãos? Que maravilha, né? Irmãos, abra comigo a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Aleluia. Vamos falar um pouquinho hoje em questão do tempo, irmãos. A questão do tempo, a questão das estações da vida, porque eu sei que cada um aqui está passando por um processo. Todos nós passamos por várias estações da nossa vida. E sabemos que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. E nada que acontece aqui nessa terra com a nossa vida é em vão. Por quê? Porque Deus ele tem algo para a nossa vida em todo momento. Seja em qual estação você esteja vivendo. Você às vezes entrou aqui oprimido, angustiado, passando por uma luta, passando por um problema, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Que Deus ele vai prover na tua vida aquilo que você precisa. Porque Jesus, certa vez, ele disse: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedindo, crendo, vocês receberão. Aleluia. Então nós temos que estar em Cristo Jesus. Por esse motivo nós estamos aqui nessa noite, para estarmos aqui em comunhão com os irmãos, mas principalmente em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Quem não achou, está no telão, amém? A palavra de Deus, ela diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Pedi para o irmão agora passar para mim, irmãos, Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Olha o que Daniel vai dizer acerca do tempo, irmãos. Aqui Salomão está dizendo algo para nós acerca do tempo, mas Daniel também tem algo para dizer algo para nós aqui acerca do tempo. Daniel capítulo 2, versículo 20. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Próximo versículo. É ele que muda os tempos e as estações, ele move os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Aleluia. Ele que muda, só o verso 2, irmão. É ele que muda os tempos e as estações. Às vezes você entrou aqui hoje numa situação, numa condição, mas você está passando por um processo. E o processo faz parte da cura de Deus para a nossa vida. Porque quando nós estamos no processo, é porque nós estamos sendo preparados para algo que está por vir. E Jesus tem algo maravilhoso para nos dar após o processo. E o processo que nós passamos é algo maravilhoso, por quê? Nós olhamos para o povo de Deus quando ele sai do Egito, ele vai para o deserto, eles estão passando por um processo. E esse processo é um processo de regeneração, é um processo de transformação, é um processo onde vai haver renúncias, onde vai ter que haver o quê? Negar a si mesmo, para que eles entrem na terra prometida. Então nós vemos o processo daquele povo hebreu ali no deserto. Mas, abre comigo, irmão, faz um favor, em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Olha o que Pedro vai dizer acerca do tempo também, irmãos. Pedro também tem algo para dizer a nós acerca do tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
glorioso é o nosso Deus, aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Próximo versículo. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas vivais que jeito? Segundo a vontade de Deus. Aleluia. Como o Marquinhos hoje disse aqui, a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não há dificuldade da gente entender isso. Por quê? Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos faz caminhar por águas tranquilas, mas também tem hora que se levanta a tempestade, tem hora que se levanta o mar, tem hora que coisas acontecem em nossas vidas. Salomão, que escreveu o Eclesiastes, é importante a gente entender. Salomão foi um homem que viveu todas as estações da vida. Ele viveu o tempo do verão, ele viveu o tempo do outono, ele viveu o tempo do inverno, ele viveu o tempo da primavera. São estações que nós passamos aqui nessa terra. Assim como tem as estações do tempo, a nossa vida também tem as estações. Isso é importante. Salomão, ele escreve, o seu livro ali de Cantares, ainda jovem. Ele é jovem, ele escreve ali uma carta de amor a Sunamita, uma pessoa que ele amava, um homem que teve tantas mulheres, mas ele se encantou por uma mulher, a qual ele não conseguia conquistá-la. E aí nós vemos o quê? Que de repente ele começa a refletir sobre aquele relacionamento. Então Salomão, naquela juventude, ele começa a refletir um pouco sobre aquela estação que ele estava vivendo, e ele escreve a carta de Cantares. Cantares tem tudo a ver com aquilo que Jesus está fazendo para a igreja. Isso é importante. Aí nós olhamos para Provérbios, Salomão já estava um pouquinho mais velho, e aí nós vemos ele escrevendo um livro de sabedoria, tanta coisa importante para nós tiramos de Provérbios. Ali ele vai dar muitas coisas importantes acerca da nossa vida no cotidiano, a nossa vida no dia a dia. Isso é importante demais. Salomão, ele passa de uma estação para outra e ele começa a entender coisas que ele não entendia na juventude. E aí nós vemos o livro de Eclesiastes, Salomão já velho, e aqui ele escreve esse livro fantástico para nós, que é um livro muito importante, porque no fim desse livro, sabe o que ele diz? O fim de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aleluia. Esse é o fim de todas as coisas, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é maravilhoso. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e que Deus possa falar conosco nessa noite. Por quê? Às vezes você entrou aqui nessa casa hoje e você está passando pela estação do verão. A estação do verão é aquela estação quente, onde você está no primeiro amor. É aquela estação onde você está no primeiro amor, cheio de empolgação, cheio de emoção, cheio de vontade. Você quer falar de Jesus para todas as pessoas, você quer abraçar, você quer acolher. Esse é o tempo do verão na nossa vida. É o tempo onde nós estamos cada vez mais ali recebendo coisas novas, tendo novidade em nossas vidas, tendo novos conhecimentos, muitas coisas vêm vindo na nossa vida e nós vamos aprendendo mais no verão espiritual falando. Então nós vemos que a estação do verão é uma estação quente, e quanto mais perto de Jesus, mais quente você fica, ou seja, mais crente você fica. Quanto mais perto de Jesus, mais crente você vai ficar, porque Ele te aquece, Ele te traz coisas maravilhosas no verão. O verão é aquele tempo que você chega e você fala: Jesus te ama, não desanima não, você quer falar de Jesus para as pessoas. Às vezes você prega até para o cachorro, irmãos. No começo da minha fé, eu lembro, irmãos, que eu falava para todo mundo, eu não conseguia me conter. Por quê? Aquele primeiro amor, aquela empolgação, aquela emoção. Por quê? Porque Jesus fez algo maravilhoso na minha vida, assim como Ele faz na tua também. E nós vemos que a estação do verão é uma estação muito quente, onde você realmente está muito crente. Aleluia. E essa estação, ela é o tempo do quê? É o tempo das águas. É o tempo das águas, onde nós buscamos uma fonte de água viva e nós bebemos da fonte de água viva. É o tempo quando nós comemos os frutos da estação do verão. Nós colhemos os frutos, nós plantamos, nós colhemos e nós fazemos muitas coisas no verão. Então nós vemos que o verão também é o tempo do quê? É o tempo de você plantar, é o tempo de você colher, é o tempo de você ter um relacionamento mais íntimo com Deus, com Jesus. Por quê? Porque o outono vai chegar na nossa vida. Às vezes nós estamos aí no verão sendo preparados para quê? Porque o outono vai chegar. E o outono é a estação onde as folhas começam a cair.
O outono é um tempo onde começa a mornidão da vida espiritual. Por quê? Porque muitas vezes no verão nós estamos ali aquecidos, fortalecidos, empolgados, renovados, e falando de Jesus, meditando a palavra, estando na igreja com os irmãos, aquela comunhão gostosa, mas de repente a estação muda. A estação muda e chega o outono. O outono é o tempo que as folhas começam a desapegar das árvores, começam a cair no chão. É o tempo que muitas vezes entra na mornidão espiritual. O outono é aquele tempo onde vem as provas, onde vem as percas. Por quê? Muitas vezes nós perdemos coisas, mas às vezes nós precisamos perder. Muitas vezes passamos por provações por consequências daquilo que nós plantamos, mas muitas vezes passamos por provações porque Deus ele quer nos provar mesmo para ver como está a nossa fé. Como que nós vamos estar passando pelo outono, Ele quer uma resposta de nós. E aí nós vemos a estação do outono, um tempo onde muitas perdas acontecem. Às vezes você está aqui na igreja e você perdeu um ente querido, você perdeu às vezes um emprego, você perdeu alguma coisa, né, que você tinha dado tanto valor, e de repente, né, as coisas começam a mudar. De repente você tem uma decepção com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação, e de repente as coisas começam a esfriar. Aí a pessoa não fica nem frio, nem quente, mas ela está morna. Assim como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que realmente ela cultuava a Deus, ela fazia ceia do Senhor, era uma igreja que tinha alguns princípios, mas Jesus estava para o lado de fora. Jesus estava para o lado de fora. O que Jesus fazia para o lado de fora? Ele batia a porta e ele falava assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e sairei contigo e tu serás comigo. Aleluia. Então, irmãos, no tempo do outono, muitas vezes nós deixamos Jesus para o lado de fora da nossa vida, porque as provas são difíceis, as provas vêm, e muitas vezes nós vemos ali que, como a igreja de Laodiceia, nós deixamos Jesus de lado. Porque nós não temos ânimo para ler a Escritura, nós ficamos animados quando nós viemos para a igreja, muitas vezes arrumamos desculpas para não vir, e aí o que acontece? A mornidão vai tomando conta de nós. Só que essa mornidão, ela não dura para sempre. Essa mornidão ela não dura para sempre porque a estação muda. Só que eu vejo que o outono, irmãos, é um tempo de preparação também. É um tempo de provação, por quê? Porque o inverno vai chegar na nossa vida. O inverno é o tempo frio, é o tempo a qual nós passamos pelas tempestades do outono, porque no outono é onde os ventos sopram mais forte. O outono, se você perceber a estação do outono, é aquela estação que o vento começa a soprar. Por que as folhas caem? Porque está soprando o vento. E aí começam a cair as folhas, elas começam a secar as árvores, e aí as folhas começam a cair. Mas de repente nós chegamos no inverno. O inverno é o tempo de frieza. O inverno é aquele tempo onde muitas de nós aqui queremos hibernar. Nós queremos ficar dormindo para que nós não vejamos aquelas coisas ruins que estão acontecendo, aquelas circunstâncias que muitas vezes nós falamos assim: puxa vida, eu estou pedindo a Deus, eu estou buscando e não acontece nada. Muitas vezes é aquele tempo onde nós clamamos, parece que nada acontece. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele está observando, Ele está olhando, Ele está olhando para cada um de nós, Ele está olhando o nosso comportamento. No inverno as árvores elas secam, no inverno as árvores elas estão secas, e aí nós vemos o quê? Que é o tempo de hibernar. Então nós vemos o quê? Que o verão é o tempo do disparo, é o tempo onde você dispara, você quer falar de Jesus. O outono é o tempo do eu paro, agora eu vou parar. O outono eu não estou aguentando, eu vou dar um tempo, eu vou ficar quieto, eu não quero fazer mais nada, eu não quero estar em comunhão com os irmãos. É o tempo que eu quero ficar quietinho ali. Mas o inverno acaba sendo pior, porque o inverno chega em tempo de hibernação. Os animais hibernam no inverno, mas nós sabemos que ali eles ficam num sono profundo. E muitos de nós, muitas vezes, estão nesse sono profundo. Mas Jesus ele quer nos despertar aqui nessa noite. Aleluia! Jesus quer trazer um despertamento para nós aqui nessa noite, porque a palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Aleluia! Aleluia, Jesus! Então o tempo do inverno, irmão, é o tempo de restauração, é o tempo do perdão, é o tempo de perdoar e de pedir perdão, é o tempo de reflexão, é o tempo que nós temos que refletir a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes estamos numa situação onde estamos frios,
você não está quente, você não está morno, mas você está frio. Mas você precisa entender que Jesus, Ele aquece a tua vida. Que o Deus que você serve, Ele está contigo o tempo todo. Ele nunca te abandonou. E Ele vai estar aquecendo a tua vida no inverno. Aleluia. O inverno é o tempo de se aproximar de Deus, de você buscar comunhão com Ele. E se você se aproxima dEle, Ele é o sol da justiça. Ele é a luz do verão, é a luz que brilha. Então nós sabemos que Ele aquece a nossa vida no inverno. E Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a nossa estação mude. Ela vai mudar para a primavera. Aleluia. Primavera é a estação das flores. É a estação onde as coisas começam a dar certo novamente. É a estação onde as árvores, as plantas começam a florir e elas vão dar fruto. Então nós vemos que é uma estação que Jesus ele vai trabalhando em nós. As coisas começam a caminhar de novo. Aquele tempo que nós passamos de luta ali no deserto, aquele tempo que nós passamos no outono, no inverno, vai mudar. Nada dura para sempre. Então nós temos que entender que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo certo, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então aquela provação que você está passando, ela vai passar um dia. Aquela provação que você está hoje, amanhã você não vai estar mais. Sabe por quê? Porque Jesus ele está contigo. E na época do inverno, sabe o que Jesus estava fazendo na época do inverno? Jesus, lá em João 10, versículo 20, ele estava onde? No templo. Jesus estava no templo na época do inverno. Jesus está aqui hoje. Jesus está andando aqui pela casa hoje. E para muitos aqui hoje é inverno. Mas Jesus está aqui para aquecer o meu coração. Jesus está aqui para trazer algo novo para a sua vida. Para te dar esperança, para te dar realmente uma esperança de que aquilo que você deseja vai dar certo. Porque nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entregar nossa vida a Ele. Por quê? Porque no tempo de inverno nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo restaurados, mas a primavera chegou. A primavera chegou e Jesus está aqui para nos dar o quê? Trazer o tempo de não escassez, mas o tempo de bonança, o tempo ao qual vai preparar, é o tempo de plantar também, é o tempo ali de você cultivar, é o tempo de você estar cuidando mais de si mesmo, cuida mais da sua família, cuida mais dos teus irmãos, cuida mais da igreja do Senhor, é o tempo de restauração, é o tempo onde você se prepara, porque o verão está chegando novamente na sua vida. Isso é maravilhoso. Então nós vemos as estações da vida, nós passamos por ela, porque quem não passa, irmão, por lutas, quem não passa por provações, e às vezes a gente vê tantas coisas sendo faladas, que se você vir para Jesus, tudo vai dar certo, que você vir para Jesus, você vai conquistar, você vai ter, você vai possuir. Na verdade você tem, você possui sim, mas você tem que possuir primeiro a presença de Deus, você tem que ter primeiro a presença de Deus em você, reinando, aleluias. Aleluia, aleluia. Então nós vemos que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de plantar, tempo de colher aquilo que se plantou. Há tempo para todas as coisas. Qual a estação que você está passando aqui nessa noite? Qual que é o tempo que você está passando? Não se aflige, meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. Jesus está cuidando de nós. E Ele tem algo maravilhoso para a nossa vida. Então nós vemos que Jesus, certa vez, Ele diz, quando Ele fala acerca do fim dos tempos, ó, vigiai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê? Porque muitas vezes é no inverno que nós somos pegos de surpresa. No inverno o inimigo muitas vezes investe pesado em nossas vidas. Quando nós estamos afastados da comunhão, quando estamos afastados da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, o inimigo ele entra e faz um estrago. Por quê? Porque muitas vezes no tempo de inverno, irmãos, a gente quer se afastar de todo mundo, a gente quer se isolar, a gente não quer estar em comunhão com a igreja. Então nós temos que entender que nós temos que estar sim na comunhão, porque como bom abençoado que os irmãos vivem em união. Porque um vai ajudar o outro, e assim nós vamos se levantando e vamos seguindo em frente a nossa caminhada, aleluia. Então, às vezes, nós precisamos se unir cada vez mais. Precisamos cada vez mais ser unidos num só propósito, num só objetivo, servindo e adorando esse Deus maravilhoso. Então, que Deus ele possa nessa noite trabalhar em nossa vida, aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que está curando a tua ferida aqui nessa noite. Aleluia. Ele está caminhando sobre essa igreja, sobre o tempo, ele vai fazer coisas maravilhosas. Aleluia. Você não vai sair daqui como você entrou, não. Glória a Deus. Porque Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida.
estação da sua vida, aleluia. E às vezes você precisa olhar para Ele e falar: Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu entrego a minha saúde, a Ti eu entrego todo o propósito que eu tenho feito, ó Pai. Então que nós possamos entender que hoje é noite de restauração, que hoje é noite de cura, que hoje é noite de restauração. Que nós possamos entender que a estação que Deus tem para nós é uma estação maravilhosa, porque nos tempos de dificuldade Ele cuida de nós, e nos tempos de bonança nós cuidamos uns dos outros, aleluia. Quando você está bem, você tem que cuidar do irmão que está mal. Por quê? Muitas vezes, pastor, eu não estou bem, os irmãos estão orando pela minha vida. Muitas vezes o irmão está abatido, a irmã está abatida, os irmãos estão intercedendo, estão orando, estão abraçando. Por isso que aqui fala que tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Por quê? É o tempo que a gente não quer ser abraçado, mas de repente vem um abraço e aí a estação muda. Aleluia, aleluia. Eu me lembro de um fato que aconteceu esses dias, pastor, ali na casa do irmão Antônio. O Rodrigo, ele dá um testemunho muito importante. E isso é muito importante para a igreja. O Rodrigo estava passando por um processo muito difícil, muito dificultoso na vida, um processo de outono, onde provações estavam vindo, tentações, ele não estava resistindo. De repente, ele chega na casa do São Antônio, o irmão Paulinho chega e dá um abraço nele. Aquele abraço mudou a estação dele, aleluia. Aquele abraço mudou a estação daquele irmão, por quê? Porque ele se sentiu amado, aleluia. Ele estava naquela dificuldade, naquela luta, né? E a gente vê que quando estamos na luta, nós precisamos ser acolhidos, precisamos ser abraçados. E quando você está, meu irmão, no tempo do verão, abraça, recolha, aquele irmão, traga ele para perto, converse, aconselhe, caminhe com ele. Por quê? Porque tudo é um processo. Mas esse processo nós estamos aqui como igreja para andarmos juntos, para andarmos de mãos dadas, para que possamos ajudar uns aos outros. Isso que é importante com isso. Então nós vemos que as estações do ano estão passando. E abre comigo, irmão, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Aleluia. Eu não vou me estender muito não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, Adonai. Esse é o Deus. É o Deus, é o Jeová Jireh. Aleluia. 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 Então nós possamos entender. Efésios capítulo 5 diz assim para nós, no verso 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Próximo versículo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vede prudentemente como andais. A nossa caminhada ela diz muito acerca daquilo que nós vamos receber. A nossa caminhada fala muito daquilo que nós vamos realmente estar plantando para nós colhermos depois. Então nós temos que andar prudentemente. O que é ser prudente? Ser prudente é você se esquivar do pecado. É você olhar para o pecado está aqui, mas você vai para lá. O pecado está ali e você vai para cá. Por quê? Porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia. Ele, de certa forma, ele tenta nos conduzir para onde? Para as trevas. Mas Jesus, ele quer que nós remimos o tempo. E o que é remir o tempo? É aproveitar o tempo que nós temos de vida, para que nós possamos fazer como Pedro falou ali. No tempo que vos resta na carne, vivais para o Senhor. Aleluia. Nós possamos viver para o Senhor de todo o tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. O tempo é dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou o tempo. Ele mudou a história. Por quê? Nós vivemos hoje o tempo de Deus. Por que o tempo é tão precioso para nós e para Deus, irmãos? Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos salvação. Porque o tempo que se diz hoje, Ele fala assim: buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Porque o tempo é hoje, o tempo não é amanhã, o tempo não é depois, o tempo é hoje. Por isso, nós temos que viver o presente tempo. Não olhemos para frente nem para trás, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Ele vai mudar a estação da sua vida, meu irmão. Ele vai mudar a estação que você está passando, e Ele vai lhe dar a chave, e você vai receber de Deus aquilo que você busca. Aleluia. Então nós temos que fazer o quê? Remir o tempo, porque os dias são maus. Nós vivemos uma terra onde a terra, nós sabemos quem é o príncipe dessa terra aqui, é Satanás. Então, se os dias são maus, nós temos que viver um dia de cada vez. Nós temos que viver o hoje
e não ficar muito preocupado lá à frente, não. Por quê? Porque se você busca muito para o amanhã, você vai sentir o quê? Você vai sentir muita angústia, porque você vai ter muita ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro, irmãos. Ansiedade é o excesso de futuro. Então nós vemos que a pessoa que fica muito focada lá na frente, ela acaba esquecendo de viver o presente. E o presente nós temos que viver hoje, é viver para Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, o viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Aleluia. Aleluia. Então, que vivamos para o Senhor. Então, para a gente concluir essa mensagem, irmãos, para a gente entender porque a ceia do Senhor hoje, né, o que nós podemos concluir? Que o tempo, né, está passando, o reloginho da vida está passando, ele não para, e cada vez mais estamos chegando perto do fim da nossa vida e perto da volta de Jesus, ou perto do nosso encontro com Ele, porque nós sabemos que partiremos, mas nós temos que estar de olho no tempo que está correndo, e nós temos que entregar a nossa vida a Ele. Nós temos que viver realmente o tempo que nos resta nessa Aleluia. vida, adorando a esse Deus. Então, quando estamos quentes, irmão, é porque estamos no verão na presença de Deus. Quando você está quente, é porque você está na presença de Deus. Ele te aquece, Aleluia. Ele te conforta, Ele te consola. Você está vivendo o verão. Mas quando estamos frios, é porque estamos no inverno da provação. Nós estamos passando pelo inverno da provação quando estamos frios. Mas no frio, Jesus Ele quer possibilidade, Ele quer nos aquecer, Ele quer nos acolher. Porque no outono as folhas caem, nós não temos nada. Eu me lembro aqui, irmãos, agora de algo fantástico, que é a vida de Jó. Jó é um homem temente a Deus, que desviava do mal, um homem reto. E ele tinha algo ali na mão dele que ele coçava as suas feridas. E aquilo era um caquinho de telha. Um caquinho de telha que ele coçava as feridas. E aquela caquinho de telha, um dia ele foi uma telha. Ele serviu para cobrir uma casa, ele deu conforto, deu sombra, deu abrigo para algumas pessoas. Mas agora ele era um caquinho, alguma coisa aconteceu com aquela telha. Ela pode ter caído no chão, se quebrado, mas muitas vezes a nossa vida também é assim. Muitas vezes está passando pelas provações do outono, pelo frio do inverno, e de repente nós consideramos um caquinho que não serve para mais nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa se você é uma telha ou se você é um caquinho, Deus quer te usar do mesmo jeito. Aleluia. Não importa se você está passando pelas provações, pelas lutas, pelas quedas, e você está falando assim, puxa vida, eu estou um caco hoje, eu não estou mais suportando, eu estou aquele caquinho que não serviu para mais nada. Está assim, irmãos, porque aquele caquinho de telha serviu para consolar Jó. Ele coçava as suas feridas e aquele caquinho estava ali consolando Jó, confortando Jó. Então Deus quer te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Não deixa o desânimo te abater, por quê? Porque às vezes você está igual esse caquinho de telha, mas Ele quer usar você. Ele quer que você console alguém. Ele quer que você sirva para que as pessoas sejam confortadas. Aleluia. Então que nós possamos entender que o inverno, né, para que nós possamos estar reparando algumas coisas, transformando algo, né, e preparando para a primavera de Deus. E nós vemos que quando estamos florindo, é sinal que estamos na primavera de Deus, pois já vencemos a mornidão do outono e a frieza do inverno, e agora chegamos na estação da primavera de Deus. E esse é o tempo de florir, é o tempo de nós produzirmos, é o tempo de plantarmos, é o tempo de cultivarmos, é o tempo de estarmos fazendo a vontade de Deus cada vez mais. Aleluia. E quando estamos no verão, nós sabemos que todas as coisas vão cooperar. Mas se você está passando pelo inverno, não desanime, porque Deus vai te usar, Deus vai te transformar, Deus vai te trazer um renovo. Aleluia. Que nós possamos entender. Então, para a gente encerrar, abre comigo aí, irmão, por favor, irmão, do Salmos 92, aí eu encerro. Aleluia. Salmo 92, versículo 13, irmão. Salmo 92, versículo 13. Aleluia. Versículo 14 também. Diz assim a palavra do Senhor: os que estão plantados aonde? Na casa de quem? Senhor. Do Senhor. Florescerão aonde? Nos átrios do nosso Deus. No próximo versículo. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, vigorosos. Próximo versículo. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha
e nele não há. Aleluia, louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aqueles que estão plantados, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, aleluia, diz a palavra, florescerão os atos do nosso Deus. E diz assim, que na velhice ainda darão frutos, na velhice ainda darão frutos. Então não tem tempo, não tem idade, não tem nada que vai impedir de você dar fruto, porque ainda na velhice darão frutos aqueles que estão, não é aqueles que são, aqueles que estão plantados na casa do Senhor. E quem aqui está plantado na casa do Senhor? Aleluia. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos plantados na casa do Senhor, irmãos. E a casa do Senhor não é esse prédio que não. A casa do Senhor é onde que é? É a presença dele conosco constantemente. A presença de Deus conosco, porque nós somos um templo de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas. Aleluia. E que nós estejamos plantados nessa casa, porque ainda na velhice produzirão frutos. E quais são as consequências desse fruto? Diz ali a palavra do Senhor, para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então você vai anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a sua rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe com a estação que você está vivendo, não. Mas saia daqui com o pensamento de que você está passando por um processo. E esse processo ele não vai durar para sempre na sua vida, mas você ainda vai produzir muito fruto, muito fruto. Você vai anunciar muito que Jesus é reto e que nele não há injustiça. Você vai fazer a diferença onde você andar. Você vai fazer a diferença onde você pisar a planta dos seus pés. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Porque Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida desde o começo até o fim. Aquele que é fiel, né? Para fazer cumprir tudo aquilo que em nós Ele começou. Ele é fiel e Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele começou. Glória a Deus. Não tema, porque Ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, mas vamos fazer uma oração. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Deus. O Deus. E muitas vezes falamos assim, mas como nós vamos chamar Deus, irmão? Pai. Chama Deus de Pai. É isso que Ele é. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Hoje é a noite de ceia do Senhor, nós possamos entender que hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Todo aquele que já entregou a vida para Jesus, todo aquele que já desceu as águas, que foi batizado, pode participar da ceia do Senhor. Você que ainda não foi batizado, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue. O que você está esperando? Não espere o tempo passar não, irmãos. Por quê? O tempo passa, se você esperar, pode não chegar esse tempo. Então aproveite, entregue a sua vida a Jesus, desça as águas, cumpra a justiça de Deus. Por quê? Porque o tempo agora é de adorarmos, é o tempo de servirmos a Deus. Aleluia. Então feche seus olhos, cubra a sua cabeça e nesse momento reflita sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz assim, que nós temos que examinar cada um a si mesmo e nós temos que comer. Então que nessa noite nós possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Analise aí qual a estação você está passando, qual é a estação da sua vida hoje. A estação às vezes está de luta, está de dificuldade, mas Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família. Então, fique firme com Jesus, reflita, peça perdão para Deus e vamos clamar a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor meu Deus, entendendo que cada um de nós passamos por a estação, vivendo a voz proposta pelo Senhor, Pai. Mas nós queremos estar aqui servindo, adorando, Pai, não importa a estação que nós passamos, ó Pai, nós possamos estar adorando, nós possamos estar aquecendo o Senhor, ó Pai. Nessa noite, meu Deus, vai trabalhar, Pai, na sua vida, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que a tua misericórdia nos alcança, ó Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, limpe nosso coração, limpe nossa mente, ó Pai, que nessa noite nós possamos estar comendo, bebendo do seu corpo, tomando do seu sangue, ó Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, vai trabalhando, Pai, em cada vida aqui nessa noite, ó Pai, cada um saia daqui, Deus, abençoado pela tua palavra, pela tua presença, pelo seu poder, ó Pai, e que nós possamos entregar tudo ao Senhor, ó Pai, e que nós possamos ficar firmes, para que nós possamos ficar um dia sereno contigo na glória, aleluia, e assim seja feito, ó Pai, tudo para a tua honra e para a tua glória, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém.